Vamos aprender a representar uma imagem através de linhas horizontais e diagonais e verticais. Eu primeiramente, antes de começar qualquer trabalho, eu tenho que aprender a fixar o papel na mesa. Se for uma tela também eu tenho que ter posição correta. Porque se a minha linha ficar inclinada, ela vai alterar completamente o meu desenho. Vou pegar a linha horizontal do próprio papel, eu não tenho que saber desenhar uma horizontal. Eu pego a linha, eu apenas pego ela aqui e desço ela um pouquinho. Mas eu sei que essa linha já está no papel. Marco o centro, o início e o fim, acho o centro e ligo fazendo duas diagonais. Eu tenho a representação aqui de uma estrada, a ilusão de profundidade de uma estrada. Conforme eu vou me afastando do centro, as linhas verticais que dão a ideia da paisagem, elas vão aumentando. Do lado contrário, eu vou fazer o inverso. Começo pequenininho e vou aumentando. Qual é o erro mais comum que todo aluno que está aprendendo a desenhar, toda pessoa que está aprendendo a fazer uma paisagem, ele faz? Uma árvore, ela nasce de uma semente e cresce rumo ao céu. Ela até entorta um pouco, mas a base dela é sempre vertical. Aí o que a pessoa faz? Ela vai fazendo as árvores inclinadas. Na diagonal, eu observo que o desenho parece que está caindo. A árvore pode inclinar? Pode, na natureza existe uma árvore inclinada. Porém, ela nasce na horizontal, na vertical e vai inclinando para algum lugar. Ela não nasce inclinada totalmente. Ela vai rumo à luz, sentido vertical. A luz, imagina que ela está deste lado, a sombra vai o lado contrário. Todas as sombras vão para o mesmo lado. Por quê? Porque o raio de luz, seja natural ou seja artificial de uma lâmpada, ele segue em linha reta. Se eu tenho uma porta, a luz ela não faz uma curva e vai lá do outro lado da porta iluminar um cômodo. Ela anda sempre em linha reta. Agora a gente vai quebrar a dureza disso construindo uma paisagem. O princípio é sempre o mesmo. Como quebrar a dureza de uma paisagem? Quando eu desenho uma paisagem, quando eu vou fazer uma paisagem, o chão ele não é plano na natureza, ele tem barranco, ele tem depressão, ele tem suspensões, ele tem um platô, partes elevadas. Como que eu vou fazer isso então? Imagine aqui o horizonte, a linha do horizonte que eu tirei da parte superior. Eu vou sair do horizonte nesse percurso da estrada e vou fazer um zigue-zague, pontas maiores e menores. Imagine aqui agora, se eu coloco vertical nas pontas verticais, eu vou observar que eu estou criando um barranco, uma área elevada. Um degrau. Isso vai ficar muito interessante. Porém agora, como transformar isso num elemento natural? Eu vou quebrar esta linha dura fazendo uma linha irregular. O que é uma linha irregular? Na natureza não tem essa linha geométrica, então eu vou entortar esta linha o tempo todo, mexendo, girando o meu lápis, para que o meu desenho, como na natureza, terra, barranco, ele desbarranca, ele quebra partes, quebra pedaços. Um barranco também não é 100% vertical. Ele vai caindo, vai quebrando e vai se desfazendo. Então eu pego o zigue-zague agora e vou deformando, mexendo o meu lápis nesse movimento circular. Já tem uma elevação. Imagine que nesse vale ele é mais escuro, porque tudo que é fundo é mais escuro.
Vamos então sombrear aqui, escurecendo essa região e chegando mais próximo do plano, eu tenho aqui uma escala tonal, escuro, médio e claro. Toda vez que eu tenho uma outra depressão é o mesmo princípio. Começa escuro e vai clareando. Escuro e vai clareando, vai para a luz. No lugar que é fundo, todas essas beirinhas eu tenho que quebrar, deixar totalmente irregular e tirar o contorno. Dando continuidade à questão da sombra, agora vá quebrando sempre a linha que a gente tinha feito antes, artificial, vai quebrando ela. O que é quebrar? Deixar ela totalmente disforme, irregular. Mesmo a linha que está na vertical, que é a indicação do barranco, da depressão, ela tem que ser totalmente irregular. Pense que toda a fenda, toda a abertura ela é mais escura e vai caminhando, fazendo um degradê na vertical. Isso vai criar a ilusão de profundidade e de relevo. Imagine uma paisagem sem depressão nenhuma e sem relevo nenhum. Ela fica totalmente chapada, artificial. Quanto mais natural, melhor. Em primeiro plano, trabalhe, no caso do desenho ou da pintura, um grafismo mais exagerado, mais forte, mais expressivo. E lá no terceiro plano, chegando próximo das montanhas, use uma linha mais transparente, mais esfumaçada. Vá perdendo a linha dentro do próprio espaço. Isso vai integrar bastante a forma à pintura, ao desenho, ao contexto de uma paisagem. Estamos aprendendo aqui separadamente, fizemos a pedra, agora estamos fazendo a depressão, já aprendemos a fazer a árvore. Depois, mais para frente, nós vamos ver tudo em um único trabalho, em uma única tela. Primeiro é um desenho bem infantil, bem duro, uma linha bem artificial. Para quê? Para que consigamos interiorizar, entender qual é o princípio, qual é a base desse conhecimento. Sem essa base, não conseguimos dar sequência. O sombreamento dessa fenda é sempre igual. Na parte profunda da fenda é mais escuro e vai indo para a parte da luz, vai fazendo degradê e vai ficando mais claro. Sempre, sempre, sempre. Porém, eu estou sombreando aí com linha praticamente vertical e horizontal. Não existe isso na pintura. A pincelada da pintura ela vai ser totalmente irregular. As pinceladas verticais elas formam a depressão, o barranco, mas elas precisam depois ser quebradas. Totalmente, elas devem ser bem natural. Em cima do platô, a gente trabalha um tom claro, que é de onde está vindo a luz. Em cima do barranco, na parte plana, nessa chapada, ela recebe mais luz solar. E na parte do barranco, na parte da depressão, como a luz não faz curva, por isso nós temos essa região sombreada. Toda depressão é sempre parte funda, parte de fenda mais escuro, mais escura e irregular as bordas. Quanto mais irregular, mais bonito vai ficar o trabalho. Fazer certinho é básico, não funciona. Como que eu tiro o contorno na ponta da fenda? Eu pinto o lado de fora, não o lado de dentro. O lado de fora seria a grama, o chão, a terra da própria paisagem no quadro depois. Eu vou integrar essa figura a uma pintura, a um desenho mais elaborado. Essas linhas horizontais vão indicar que ali tem um outro platô. Mais para frente a gente vai ver essa imagem, dois barrancos numa imagem só, dois platôs. Sempre dentro da fenda mais escuro, vai saindo da fenda, vai clareando. Aqui eu tenho uma outra fenda, uma outra emenda. Começa de novo, mais escuro e vai clareando até chegar na borda da fenda. Como que eu tiro essa linha de contorno da beira da borda da fenda? Pintando do lado de fora. E lá em cima, não vou utilizar o tom que eu estou usando aqui. No caso de uma pintura, vai ser mais esfumaçado, mais transparente,
Observe essas fendas bem irregulares, as trincas elas vão para cima do platô, e a base é bem riscado, o grafite, no caso de uma pincelada, vai ser bem pincelado, indo para as montanhas, vão afinando as pinceladas e tornando totalmente esfumaçadas. Observe esses 2 platôs aqui. O princípio, posso fazer 3, 4, 5, tudo começa com um zigue-zague. Aqui eu utilizei uma pintura com tinta guache, com toda a técnica.